faz sentir essa força. Ezequiel, boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, Elton, meu amado. Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Tirei até o cabelo e a barba para ficar bonito aqui para arena, olha só. Você é um cara muito bonito, um cara muito inteligente, né? Cara, sou seu fã. Cara, assim, não porque você é bonito, né? Não é por isso, não. Vê lá, é porque você é um cara... Você é um cara brilhante, educado, você é um cara inteligente e admiro a sua forma de debater, cara. Eu já falei isso aqui, até na sua ausência. Eu acho isso muito top. Mas, Ezequiel, esse assunto é um assunto que promete, né? Um assunto contemporâneo e necessário, diga-se de passagem, né? Sem sombra de dúvida. Comenta um pouco aí, sem spoilear muito. Elton, tem muita gente assim que não sabe assim da minha experiência com música, né? E hoje a gente vai poder conversar um pouquinho a esse respeito, com muito carinho pelo Jota, independentemente de qualquer divergência. Esse é um assunto muito aberto à opinião, né? Música é uma coisa que mexe muito assim com sentimentos das pessoas, com memórias, com certas convicções assim. Tem pessoas que se sentem na presença do próprio diabo, né? Diante de uma música, ou um samba, ou um rock, ou sei lá, várias músicas que existem. E eu respeito muito isso, e eu não vim aqui defender nenhum estilo de música, mas eu vim aqui fazer algumas provocações que eu acho que são necessárias a partir do estudo bíblico, porque também é verdade que quem controla a música que você ouve, controla a sua vida, sabe? Uhum. E você precisa tomar bastante cuidado com convicções a respeito desse assunto, porque muitas vezes o que existe é, sim, fanatismo, é lavagem cerebral, é um monte de coisas assim, que não são muito legais. Mas a gente vai bater esse papo legal com o Jota. Inclusive, acabei já de me inscrever aqui no canal do Jota, não conhecia. Que Deus venha abençoar imensamente o ministério, o trabalho. E hoje a gente vai fazer um debate muito tranquilo, vai ser muito mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, para a gente edificar uns aos outros. Maravilha. Ó, bacana. Então, deixa já eu aqui ouvir o Jota. Jota, boa noite, meu querido. Sua primeira vez aqui no Arena Apologética. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria só dizer se tá bom aí, a minha imagem aí tá bom. Tá ok? Tá ok. Amém. Tá me ouvindo direitinho aí? Sim, tô te ouvindo. Mas parece que você tá segurando o celular com a mão que tá balançando, sim ou não? Eu tô segurando o celular porque eu tô com um pedestal aqui. Só que se eu virar o pedestal, a minha imagem vai ficar assim, ó. Ah, entendi. Pode colocar um livro, uma garrafa, um recipiente. Então, fica à vontade, tá? Fica à vontade quanto a isso. Então, eu vou me apresentar aqui rapidinho. E daqui a pouco eu dou um jeito aqui. Vamos fazer o seguinte: vocês vão ter tempo para as apresentações, né? Já vou colocar na tela. Eu vou começar por ti, tá? Vou começar por ti. Você tem 2 minutos para fazer sua apresentação. Eu vou fazer, por causa do Jota, a apresentação de um pouco desse modelo, querido Ezequiel, que funciona assim. Você tem perguntas, primeiro bloco, aqui, ó. Você precisa baixar só um pouquinho o retorno da sua Smart ou do seu computador para não dar retorno, tá, querido Jota? Ó, aqui você tem o primeiro bloco, aonde você vai fazer uma pergunta, o Ezequiel responde. Você não concordando com a resposta dele, você vai ter direito a uma réplica. Isso é 5 minutos. Não é obrigado a gastar 5 minutos, mas se precisar, pode. Depois você gasta 1 minuto e meio para fazer uma pergunta para aquele que te perguntou, e depois ele vai responder e haverá uma réplica. Conclui o primeiro bloco e assim sucessivamente para todos os demais blocos. Certo? Somente isso e nada mais. O tempo já vai ser colocado na tela. Estou ouvindo a minha voz reverberando. Precisa baixar o volume de alguma coisa aí. Eu acho que é o meu. Você precisa baixar o seu volume. O seu único ponto de áudio tem que ser o fone de ouvido. Não pode ter no celular, nem na TV, tá? Eu vou colocar o seu nome aqui, porque senão eu vou falar Jacira Sena, tá? Jota. Seu nome é Jota Carvalho. Você tem 2 minutos para a sua apresentação. O seu tempo já está na tela. Fique à vontade, comece quando você quiser. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, a paz do Senhor a todos. É um prazer imenso estar com vocês. Quero agradecer ao irmão Elton pela oportunidade de estar participando desse debate, né, a primeira vez. Que eu quero, nessa oportunidade, dizer que
nós, como igreja, nós precisamos ser diferentes, precisamos ser diferenciados naquilo que nós acreditamos e naquilo que cantamos, né? Eu comecei a cantar com 5 anos de idade, comecei a tocar violão com 13. Hoje nós temos 5 CDs gravados para a glória de Deus, vários singles lançados nas plataformas digitais. Já atendi a agenda para cantar em muitos lugares do Brasil para a glória de Deus. E o que eu tenho aprendido com a música eu entendo que toda a música ela deve trazer edificação, construção, e eu acredito que a música ela tem que ser espiritual, que a música tem que ser espiritual. E o que eu entendo hoje, como cantor, como músico, é que parece que para Deus vale tudo. Hoje, a impressão que dá que para Deus vale tudo, entendeu? Então, para Deus já que é para Deus, vale tudo. Como se diz, vale funk, vale samba, vale pagode, muitas coisas. E eu acho que as coisas de Deus, elas têm que ser escolhidas a Deus, entendeu? Esse é o meu pensamento. Maravilha. Vamos ouvir agora o nosso querido Ezequiel. Ezequiel, você tem 2 minutos para a sua apresentação. Fique à vontade. Bom, Elton, para mim é uma honra, um prazer voltar ao Arena Apologética. Acho que faz bastante tempo que eu não venho aqui, há mais de ano, né? Graça e a paz do Senhor sejam sobre a sua vida. E para mim é uma honra conhecer o Jota. O Jota estava perguntando se a imagem dele estava boa. Tá melhor que a minha, né? Pelo menos a aparência do Jota, né? Porque aqui a situação é brava do lado de cá. Além disso, o Jota tem um vozeirão, canta aí nas igrejas. Eu vou dizer para vocês, ó, eu sou desafinado, tá? Eu sou músico há muitos anos, atuei profissionalmente, inclusive com música por muito tempo, mas sempre fora da igreja, tá? E não tenho boa voz para cantar, então louvo a Deus pelos talentos, pelo ministério do Jota. E eu não vim aqui defender que para Deus vale tudo, ou vale funk, ou samba, ou pagode, ou rock, ou coisas do tipo. A minha argumentação é um pouco diferente, mas eu estou muito curioso para dialogar com o Jota, e eu peço até, inclusive, que todo mundo que for assistir esse debate, que tenha muito respeito, tanto pelo Jota quanto por mim, porque aqui nós não estamos brigando. O que nós estamos fazendo aqui é discutindo um assunto que a maioria das pessoas é um pouco ignorante. A música é uma coisa que muitas vezes não se ensina na escola, são só pessoas assim que têm às vezes na família algum talento, alguma coisa. Então a maioria das pessoas tem os seus gostos musicais, mas não tem muita noção de como que a música é feita ou não feita. Então também tem muito preconceito, também tem muita coisa um pouco complicada dentro desse universo. Tem muito temor de que as músicas possam ser satânicas e conduzir ao pecado. E a gente precisa estar alerta e fazer um diálogo bem tranquilo e, acima de tudo, com fundamento bíblico para poder esclarecer o ouvinte, o telespectador da Arena Apologética. Maravilha! Muito bem. Usando aqui o tempo, muito bem, eu vou, sempre que falar, eu vou renomear aqui o seu perfil, querido Jota, tá? Para eu só não esquecer teu nome, porque eu sou de esquecer o nome, até dos meus pais, Jota. Então, o que acontece? Boa sorte aos dois, boa sorte verdadeiramente, fico muito feliz com esse debate, que esse debate é necessário, é muito importante. E vamos debater um assunto muito delicado que envolve a questão da prudência, da responsabilidade para com a música, para o louvor, que pode edificar, eu não sei se pode fazer efeito contrário, vocês quem o digam. Rufem os tambores e vamos direto ao ponto. Peço a você que está chegando aqui, que dá um like, tá? Compartilha essa live, para que o Brasil todo possa alcançar essa programação. A programação possa alcançar o Brasil todo. Hoje estou meio brancoso da mente. Muito bem. Jota, você vai começar fazendo uma pergunta para o Ezequiel, tá? Você pode dispor de 1 minuto. Sempre que você parar de falar, eu vou mutar o microfone do Nobre, porque tá dando muito barulho aí, tá? Muita reverberação.
Mas é É só porque por isso. tem um pessoal conversando aqui fora aí. Super tranquilíssimo, não se preocupe quanto a isso, é totalmente normal, tá? É só por uma questão mesmo de da gente se ouvir mesmo, tá bom? Fica tranquilíssimo, não se preocupa com isso não, tá? Não vai ficar preocupado com isso não. Ó, Jota, você tem 1 minuto e 30 segundos para fazer a sua primeira pergunta para o Ezequiel Gomes neste primeiro bloco. Fique à vontade, comece quando quiser. Irmão Ezequiel Gomes, é um prazer, né, estar falando contigo. E assim, você é músico, né? Eu também sou. E eu não sei qual é o seu nível de assim conhecimento na área da música, mas eu sei que você é músico. Eu também sou músico assim, não sou músico assim profissional, né? Eu aprendi com o Espírito Santo, aprendi com Deus. E a minha pergunta para você é a seguinte: você acha que, como o tema do debate é toda a música deve ser tocada na igreja, você acha que o ritmo funk deve ser tocado na igreja? Essa é a minha pergunta. Até não usei o tempo todo, né, mas... O Elton, você está sem voz aí, microfone. Desculpa, muito bem. 5 minutos para a resposta. Legal. Jota, geralmente, quando a gente defende que a palavra de Deus não contém instruções práticas e técnicas a respeito de estilos musicais, uma das primeiras dúvidas que surgem é exatamente essa sua dúvida. Então isso quer dizer que pode qualquer coisa e que o funk está liberado, dentre outros estilos? Sim, essa é a implicação, mas eu preciso considerar algumas coisas com você, para você entender, e eu acho que você vai concordar comigo no final da jornada, que inclusive já vai ser uma introdução da minha primeira pergunta para você, Jota. Vamos imaginar, Jota, uma igreja. E eu não vou imaginar a minha igreja, porque a minha igreja é considerada uma seita, a minha igreja é muito errada e muito ruim. Tudo bem. Eu vou considerar a igreja do Jota. Essa é a igreja mais correta do que a minha. Então, eu gostaria de propor, Jota, que, por exemplo, vamos dizer que a gente fosse para o Rio de Janeiro, onde o funk, a cultura do funk é muito forte, e nós criássemos uma filial da sua igreja lá no Rio de Janeiro. Provavelmente, inclusive, até já exista, mas vamos criar uma congregação nova. Nós vamos evangelizar umas novas pessoas num morro do Rio de Janeiro. E essa igreja, ela vai ter algumas características. Ela vai ter as mesmas doutrinas que a sua igreja, sem pôr nem tirar. Se você acredita em imortalidade da alma, ela vai acreditar em imortalidade da alma. Se ela acredita que não tem que guardar o sábado, não vai guardar o sábado. Tudo do jeito que você acredita. E lá, nesta igreja, ela vai ser uma igreja idêntica à sua, em todas as características. Na pregação, na evangelização, no amor entre os irmãos, na fé na volta de Jesus, em tudo aquilo que você considera mais positivo dentro da igreja. A única diferença que vai existir é que lá os louvores vão ser em ritmo de funk, e não no estilo que você toca. Então, pensa assim, na sua igreja tem novo nascimento? Legal, as pessoas estão nascendo de novo lá, estão conhecendo a Cristo. Na sua igreja tem alguém que abandonou drogas e para viver uma vida para Cristo, assim, de forma sincera. Ninguém é perfeito, mas a gente está tendo uma vida transformada e abençoada. Lá na sua igreja tem alguém que abandonou imoralidades sexuais para ser puro, para esperar pelo casamento, para só transar no casamento e etc. E essas coisas acontecem na sua igreja? Então, na minha igreja hipotética também é da mesma forma, tá? Lá as pessoas estão se convertendo verdadeiramente, elas estão abandonando o pecado, o mundo, o diabo, as coisas erradas e ruins, igual acontece na sua igreja. A única diferença é que na hora do louvor, a sua música, ela canta lá, jubilosos te adoramos, a música do Beethoven, lá numa versão muito sacra da música europeia, que é do inário da harpa cristã, sei lá qual é a melhor música que você acha que deve ser cantada. E na outra igreja aqui que eu estou pintando, vai ser assim, ó, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, 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 eu amo a Cristo, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchá, tchá.
Essa vai ser a única diferença, tudo bem? Você teria coragem de dizer que essa não é uma igreja que ama a Deus? Que louva a Deus? Porque, veja bem, eu acho de péssimo gosto o funk. Eu não gostaria de frequentar uma igreja que tem funk, não. Eu sou sincero com você, tá? O meu gosto humano particular, eu não gosto de funk, nem da cultura do funk, nem do ritmo, nem do estilo. Mas eu compreendo, o estilo de música funk tem o seu espaço na realidade, aí também não vou ser muito crítico. Mas o ponto é assim, o Evangelho nos ensina a não julgar para a gente não ser julgado, e com a medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. E a gente deve julgar de acordo com a reta verdade. Então, se numa igreja está havendo novo nascimento, conversão, mudança de vida, salvação, o Espírito Santo está descendo no meio do tchu-tchu-tchá-tchá-tchu-tchá-tchá, eu amo a Cristo. Cara, eu não me considero na condição de julgar esse negócio, com base em algo que é subjetivo, entendeu? Tipo assim, ó, por exemplo, eu não vou chegar para a pessoa que está cantando tchu-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá e vou dizer para ela que ela odeia Cristo, que ela não é salva, que ela não vai para o céu, que ela é uma pessoa do Satanás, que ela é uma pessoa horrorosa, que ela está contra o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não se preocupou em trazer um catálogo de músicas que pode e não pode, e dentre elas o funk que não pode. Porque, no fim das contas, o Evangelho não está no ritmo. Conquanto eu o considere desagradável, eu não considero anticristão quem possa usar dele. Ok, maravilha. Jota, se você não concordou com a resposta do Ezequiel, você tem 5 minutos para uma réplica, tempo na tela. Eu vou desmutar aqui o seu microfone, pode falar. Ok. Ezequiel, eu concordei com algumas coisas que você falou, porém eu discordo de outras, né? O funk, ele, assim como outros ritmos, eu fiz algumas anotações aqui, porque a gente tem que anotar o que a gente vai falar, né? Algumas coisas a gente tem que anotar para a gente não falar, não se expressar errado e não trazer um conhecimento do achismo, né? A Bíblia fala em Efésios 5:19, que diz assim que nós devemos nos reunir com salmos, hinos e cânticos espirituais. A Bíblia diz, cantando e louvando de coração ao Senhor. Em Colossenses 3:16, também diz a mesma coisa, que nós devemos nos apresentar, nos reunir e apresentar ao Senhor com salmos, cânticos e hinos espirituais. Então, o que a Bíblia recomenda para nós que servimos ao Senhor, é que nós devemos nos apresentar a Deus no sentido da música, no sentido musical, com cânticos espirituais, salmos, né, e orações e ações de graça. Agora, você tocou num assunto aí muito interessante, você diz assim, que o Espírito Santo está descendo ali no ritmo do funk. Eu vou ser sincero, eu não consigo sentir a presença de Deus num ritmo como o funk. Eu fui buscar algumas anotações, algumas pesquisas que eu fiz, que a origem do funk, na verdade, é um ritmo ancestral e está conectado com origens africanas, nos seus diversos estilos de batida, como no termo candomblé, como célula rítmica do Congo de Ouro, tocados em terreiro de macumba. Então, pegaram essas batidas e levaram para os Estados Unidos em 1950 e 60, e assim como o samba, o pagode, o maracatu, o baião, suas batidas têm sua origem de matriz africana. Então, e outra curiosidade do funk também, o significado do funk na África significa lufuku, que significa fedor forte, mau cheiro.
na língua Kikongo, significa mau cheiro. E nos Estados Unidos também, o termo funk também significa mau cheiro. Então, assim, quando eu falo do funk, eu não estou falando... Algumas pessoas dizem que a origem do funk é no Brasil, mas, na verdade, a batida do funk, que igual você fez aí, na verdade, esse ritmo, ele tem origem na África e nos terreiros de candomblé da África. A única coisa que eles fizeram, eles trouxeram o ritmo para o Brasil, fizeram uma coisa, um estilo rítmico, entendeu? Colocaram uma melodia em cima e apenas eles camuflaram, entendeu? Então, eu discordo de você sobre chegar numa igreja e encontrar lá pessoas cantando o ritmo, o funk, colocar uma letra gospel no ritmo de funk. Eu acho que essas pessoas, elas estão... Não estou aqui condenando, mas eu acho que o Espírito Santo, ele é Deus o bastante para nos inspirar, para que nós possamos adorá-lo com a música original, com uma música verdadeira, com uma música espiritual. Eu acho que não tem necessidade da gente ir lá fora no mundo e pegar um ritmo e trazer para dentro da igreja, e que muitas das vezes as pessoas fazem isso para sentir prazer, ou até mesmo se lembrar do mundo, do que se praticava no mundo, e trazer isso para dentro da igreja. Eu acho que Deus, ele tem soberania para nos inspirar e fazer louvores para a glorificação do nome dele. Como no meu caso, eu sou compositor também, tem vários cantores do Brasil gravando composições minhas, inclusive Cleiton Queiroz, que é um cantor conhecido no Brasil inteiro, está gravando música minha. E os louvores que eu tenho feito para eles são louvores espirituais. Okay. Legal. Okay. Ezequiel tem, nesse momento, 1 minuto para fazer, 1 minuto e meio para fazer a sua primeira pergunta. Fique à vontade, administração do seu tempo. Legal. Jota, eu queria te perguntar o seguinte: se todos os argumentos que você usou para atacar o funk fossem usados para atacar as músicas que você usa para louvar a Deus. Por exemplo, vamos dizer que eu fosse um tradicionalista cristão que acreditasse que as únicas músicas que Deus aceita no louvor fossem músicas cantadas com a harpa de Davi 1500 anos antes de Cristo. Tudo depois disso foi corrompido, e agora entraram ritmos e melodias e estilos que têm origens pagãs ou satânicas, que não são judaicas e que agora se tornaram essas músicas que toca violão, essas músicas que toca outros instrumentos, tem percussão no meio, tem um monte de coisa. E a pessoa dissesse assim, olha, porque Deus, ele nos inspira a fazer essa música igual Davi fez 1500 antes de Cristo. E essas músicas atuais, do tipo das músicas do Jota, são músicas conectadas a um estilo ou africano, ou harmonicamente parecido com o blues, ou com isso, ou com aquilo, inventasse argumentos assim do mesmo tipo que você está usando para falar contra o funk. Você admitiria que você louva a Deus de forma falsa, equivocada, diabólica, que Deus não aceita o seu louvor, porque o seu louvor não está de acordo com o padrão que eu estabeleci como sendo de 1500 a.C. e qualquer coisa fora disso é errado? Como que você lidaria com isso? Ok, você tem 5 minutos para a resposta. Fique à vontade, Jota. Ezequiel, o abençoado, eu entendi o que você disse aí. Eu entendo a maneira com que Deus me usa, né? Porque quando eu tenho cantado nas igrejas, ou por onde eu tenho passado, eu tenho presenciado as pessoas sentirem a presença de Deus na hora que eu estou louvando. Eu vejo isso. E não só vejo isso, como eu também sinto a presença de Deus na hora que eu canto. Agora, a gente tem que ter o bom senso. Qual é o bom senso? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12,
E todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, o apóstolo Paulo, ele reforça ainda, quando ele diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. Então, assim, é a mesma coisa de um casamento. Um exemplo. No casamento, depois que o casal se casa, lá no momento da relação, lá entre quatro paredes, as pessoas dizem assim, ó, entre quatro paredes vale tudo. E não vale tudo. Porque a Bíblia diz que o leito, ele tem que ser sem mácula. O apóstolo Paulo diz que o vosso leito seja sem mácula. A mesma coisa é no sentido da adoração, é no sentido do louvor. O nosso louvor, ele não pode ter mácula. O nosso louvor, ele não pode ter contaminação mundana, entendeu? Como eu acabei de dizer no tempo anterior, eu disse assim, que, deixa eu lembrar aqui, o que eu disse, que quando nós nos reunimos, com cânticos espirituais, salmos e orações. Cânticos espirituais. O que é um cântico espiritual? É aquilo que o Espírito Santo, né, nos inspira a cantar. Aquilo que traz edificação, aquilo que traz consolo, aquilo que traz exaltação. Se eu estou cantando algo e eu estou fazendo uma pessoa, eu estou mexendo mais com o corpo dela do que com o espírito, ou então, normalmente, quando a gente ouve o funk, ou o samba, ou o pagode, normalmente a gente vê, quando eu estava no mundo era assim, quando eu via uma mulher dançando funk, ela, daquele jeito que todo mundo já sabe, né? Então, sem contar que existem frequências em algumas músicas, em alguns ritmos, que levam as pessoas a adorar o diabo, que levam as pessoas a adorar Satanás. Por exemplo, você vai ver que, na maioria das vezes, quando a gente vê uma pessoa dançando funk, se rebolando, sensualizando, e hoje nós vemos até crianças sendo sensualizadas com esse ritmo chamado funk, entendeu? E como eu já disse aqui, que a batida do funk, ela tem origem nos terreiros africanos, nos terreiros da África, entendeu? Então, eu posso lhe responder e dizer para você assim, os hinos que eu tenho cantado, eu creio que tem edificado a vida de pessoas, porque eu tenho recebido testemunhos, eu já vi pessoas serem curadas através do louvor, através do cântico, entendeu? Mas eu não vejo, eu penso assim, eu acho que Deus não precisa pegar o resto do mundo. Eu estou sendo sincero aqui nesse debate, sendo sincero, porque se esse debate acabar, terminar, e eu não falar o que o Espírito Santo colocou no meu coração, depois eu vou me culpar por eu não ter falado o que o Espírito Santo colocou para me falar. Mas eu acho que o Espírito Santo, ele não precisa usar desses subterfúgios para que o nome dele seja glorificado. Eu acho que não precisa, eu acho que não tem necessidade disso. Entendeu? Esse é o meu pensamento. O que eu entendo, como Paulo já disse, nós devemos adorar a Deus com cânticos, salmos espirituais, e que terminou meu tempo, depois a gente volta. Não, tranquilo. Ezequiel, se não concorda com a resposta, tem 5 minutos para a sua réplica, tempo na tela. Jota, muito legal te ouvir, cara, muito gostoso, assim, e eu concordo com a maioria das coisas que você falou, mas eu acho que você talvez não entendeu a minha pergunta, e acho que você não entendeu aonde ela conduz. Porque o problema é o seguinte, Jota, você tem todo o direito de crer da forma como você crê, e eu não vou tentar te convencer do contrário, tá?
Tenha certeza disso. Eu não vou tentar te convencer de que o funk é correto, que ele é um ritmo bom, até porque eu também não concordo, entendeu? Só para você entender. Mas a minha discussão, ela é outra. O ponto é o seguinte: todos esses argumentos que você usou contra o funk podem ser usados contra a sua música, por parte de uma pessoa que não concorda com você, entende? Ah, é mundano, ai, Deus não precisa disso, ai, não é um hino espiritual, porque a pessoa, ela imagina assim, ó, que o hino espiritual é só o hino que Davi cantava com a harpa, você botou um violão, pronto, já não é um hino espiritual para ela, você me entende? Vocês entendem o que eu tô falando? Tipo assim, é isso, entendeu? Porque o problema é, quando a gente se torna o veículo do que é o correto ou não na nossa cabeça, a gente às vezes se dá o direito de dizer para o outro que o outro está errado, que eu não vejo Deus agindo ali, eu não sinto, eu não concordo, eu não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas veja bem, vamos trabalhar com uma hipótese, tá? De que a pessoa que está cantando funk lá numa determinada igreja, ela diga a mesma coisa que você disse. Ó, eu tenho recebido testemunhos de que através do funk que eu cantei, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, 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 eu amo a Cristo. Alguém se arrependeu dos pecados? Alguém se converteu? Alguém foi curado? Lembra que eu falei que nessa igreja que toca funk, ela é igualzinha à sua igreja? Com a única diferença que é o funk no lugar da sua música? Então, a pessoa vai dizer o mesmo que você está dizendo, entendeu? Ela vai dizer assim, ó, porque, veja, entenda, não existe nenhuma mensagem mais espiritual do que eu amo a Cristo. Tá? Ou porque Cristo me amou, e Deus me ama, e Jesus vai voltar. E se eu colocar tudo isso em ritmo de funk? Eu amo a Cristo, Cristo me ama, Jesus morreu pelos meus pecados, ele voltará, etc, 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 etc. Esse é o grande ponto, entende, Jota? E eu, com isso, não estou dizendo que, por exemplo, assim, não existem problemas no funk. O funk tem um grave problema, que na minha opinião não é musical, ele é cultural. Existe uma associação do funk com toda uma cultura de crime, de transgressão, de promiscuidade, que essas são coisas condenadas pela Bíblia, entende? Então, por exemplo, quando o funk promove a promiscuidade, obviamente o funk está sendo um veículo do diabo para seduzir as pessoas, para enganar, para atrair a pessoa para fora dos caminhos de Deus. Eu concordo 100%. Mas no momento em que o funk, caso teoricamente ele pudesse ser usado para dizer que eu amo a Cristo, que Cristo me ama, que Jesus voltará, e que é para eu não pecar sexualmente, por exemplo. Vamos dizer que tivesse um funk. Tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchá, tchá. Não vou olhar para outra mulher. Tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Não vou pecar. Tchu, tchá. Pronto, enfim. Teoricamente, eu não posso julgar o coração dessa pessoa, ainda que eu ache a música dela de mau gosto. E aí, Jota, as coisas são muito mais complicadas do que você imagina. Porque, por exemplo, assim, aqui em Jeremias capítulo 23, verso 31, a palavra de Deus diz assim, ó: eis que eu sou contra esses profetas que furtam as minhas palavras uns dos outros e que pregam a sua própria palavra dizendo, ele disse. A Bíblia não afirma, Jota, que uma música que teve origem africana, cujo nome é mau cheiro, não pode ser usado para Deus. Essa sua convicção, ela não é uma convicção bíblica, ela não é uma convicção da palavra de Deus. Ela é uma convicção cultural, que eu respeito, mas ela não tem um fundamento na palavra de Deus, você me entende? A palavra de Deus ela não diz assim, se uma música se originar na África e alguém der a ela o nome de funk, Deus não aceito, entende? Daqui a pouco isso vira, Jota, um pensamento humano que é divinizado. E agora esse pensamento humano divinizado é usado para satanizar o outro. Inclusive porque esse argumento, ele é profundamente racista, inclusive. Ainda que, por exemplo, a gente acredite que o candomblé e magia negra sejam religiões equivocadas, não é porque algo nasceu na África que é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Não só músicas excelentes nasceram na África, como teologia cristã. Santo Agostinho, um dos maiores doutores da história da igreja cristã, em Hipona, na África.
E super importante, entende? Então, tem que levar essas coisas em conta, tá? Maravilha. Vamos agora para o segundo bloco. E neste segundo bloco, quem vai começar perguntando é o J. Carvalho. Mas antes disso, eu quero convidar você para se inscrever no curso de grego, que as inscrições estão abertas, matrículas abertas para você que quer fazer análise morfológica e sintática diretamente no grego koiné. Fala comigo, o número na descrição desse vídeo. Bacana? Bem, no segundo bloco, Jota, você tem 1 minuto e 30 segundos para fazer a sua segunda pergunta neste segundo bloco. Fique à vontade para a administração do seu tempo. Seu tempo já está aqui na tela, aqui, ó, desse ladinho, cadê? Tá aqui. Não sei se você está dando para enxergar pelo celular. Qualquer coisa eu aumento a tela. Tempo na tela, fique à vontade. Amém, maravilha. Eu entendi o que o pastor Ezequiel falou, né? Mas eu ainda continuo com o meu entendimento. Eu ainda continuo com o meu entendimento. Que as coisas para Deus, eu acho que elas têm que ser feitas a dedo. Então, assim, para mim, existem regras, assim como Deus chamou Israel e disse, e mostrou para Israel regras, ó, para você me adorar tem que ser assim. Ó, para a construção do tabernáculo, Moisés, tem que ser assim. Salomão, a construção do templo tem que ser assim. Então, eu acho que para Deus, as coisas não podem ser de qualquer jeito. Mas, respondendo a que você já tinha falado, né? Agora, a minha pergunta para o pastor Ezequiel é a seguinte. Deus, foi Deus que criou os ritmos? Deus criou algum ritmo? Ou o ritmo é cultural? Ou é o homem que cria os ritmos das músicas? Ou é o próprio Deus que criou algum ritmo? Essa é a minha pergunta para o pastor Ezequiel. Boa pergunta. Ezequiel tem 5 minutos para a resposta. Fique à vontade, comece quando quiser. Cara, que pergunta maravilhosa. Assim, Jota, na Bíblia, nós não temos um registro de tudo o que Deus fez. Nós temos o registro do que ele julgou conveniente revelar. Então, eu não vou dizer para você assim se Deus criou ritmos ou não, porque eu estaria indo, né, além da palavra de Deus, porque a Bíblia não afirma nem que sim, nem que não. Inclusive, esse é um ponto importante da gente identificar, porque tudo aquilo no que a Bíblia é silenciosa, a gente tem que ter muito cuidado para não dizer é assim ou não é assim, porque a gente pode acabar atribuindo a Deus algo que ele não fez ou deixando de atribuir algo que ele fez. Entretanto, algumas coisas são muito interessantes a respeito desse tipo de coisa. Porque o que acontece? A natureza da música é algo profundamente interessante. E é uma linguagem, né? A música é uma linguagem profundamente física e matemática. Esses aspectos, eles são diretamente conectados à criação divina. Porque quando você pensa, por exemplo, na criação, você até tem um ritmo na criação, que são 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, que é o 7º dia. E com isso eu não estou querendo discutir a teologia do sábado, tá? Eu só estou lembrando que há um ritmo, há um processo acontecendo. E o que acontece? Eu costumo dizer assim que, por exemplo, que aqui neste mundo, na nossa realidade, se você bate palma, a palma, ela tem toda uma ressonância que soa ao ouvido humano da forma como soa. E por causa disso, nós podemos nos unir, por exemplo, numa roda e bater palmas e cantar músicas espirituais. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico... Né? Tipo, é isso. E esse ritmo, a gente não pode atribuí-lo a Deus, porque supostamente não foi Deus que desceu do céu e nos ensinou. Mas a gente pode atribuir a seres humanos que em algum momento criaram este ritmo, esta melodia e esta harmonia numa música, por exemplo, como a famosa canção cristã Com Grande És Tu. E nós, como igreja
concordamos que essa é uma música bonita, interessante, apropriada, e nós louvamos a Deus através desta canção. Percebe que o que torna a música apropriada nesse aspecto é a comunidade cristã que a abraçou. Então a gente bate palma e canta com grande estu, e todos nós podemos, como você descreveu antes, sentir a presença de Deus, louvar a Deus, agradecer, chorar, receber um milagre e louvar a Deus de coração limpo. E essa é uma experiência bonita. O que eu estou querendo dizer é que talvez existam pessoas que têm uma experiência semelhante a essa, com ritmo que eu não gosto. E nem que você gosta. Vamos dizer que o cara chegasse aqui. Senhor meu Deus. Venho a pensar nas obras de. Eu posso detestar o arranjo. Eu posso achar inapropriado. Pô, tá parecendo um carnaval, Ezequiel. Tá parecendo um funk. Tá parecendo a micareta. Tá parecendo uma coisa que eu não gosto. Beleza, tudo bem. Eu posso concordar, inclusive, que tá péssimo. Mas eu não vou julgar o coração do adorador, cara. Porque esse é um terreno, Jota, e outra, eu não tô dizendo que é para você fazer versão samba, funk, pagode com o grande estudo, tudo bem? Mas eu tô dizendo que se alguém fizer, eu não vou julgar o coração, cara. Porque senão, Jota, a gente entra num problema grave. Você falou uma coisa importante. Para Deus, as coisas têm que ter regra. Para Deus, as coisas não são de qualquer jeito. E eu concordo. O problema é que nas coisas que Deus achou importante conceder regra, ele deu regra. Ó, faz o tabernáculo assim, coloca meia dúzia de coluna, pega um véu e coloca aqui e ali, etc. Para música, Deus não deu regras. Deus não deu regra do tipo, pode bater palma, não pode bater palma, tem que tocar harpa, não pode tocar violão, tem que tocar samba, não pode tocar funk, tem que tocar rock ou não pode tocar rock, ou coisas do tipo. Essas regras não foram dadas. Aí, se Deus não deu a regra, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Lembra do texto de Jeremias? Deus é contra aquele que prega a sua própria palavra, dizendo que é Deus que disse. Deus não falou nada disso, Jota. E por causa disso, a gente tem que ter cuidado. E o cuidado não é tocar funk na igreja. O cuidado é não julgar quem porventura vier a fazê-lo, mesmo contra a minha discordância. Porque se alguém está supostamente louvando a Deus com funk, quem vai julgar se Deus aceita ou não é Deus, e não eu. Muito bem. Vamos ouvir agora a réplica. Se não concordou com a resposta do Ezequiel Gomes, fique à vontade para fazer uma réplica, querido Jota, tempo na tela. Irmão Ezequiel, rapaz, sinceramente, você falou algo aí que eu fiquei pensando. Eu vou ler aqui. Eu gosto muito de falar lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia porque a Bíblia é a nossa regra de fé, como também é a sua regra de fé. Você é um servo de Deus, então a Bíblia é a sua regra de fé, como também é a regra de fé do professor El. Eu vou ler Colossenses 3,16, que diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Como você acabou de dizer aí, que para o louvor, para a música, no sentido de Deus determinar o que deve ser cantado ou não, você falou que não tem regras, porque para Deus não existem regras. Só que é assim, quando eu olho aqui, o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses, também em Efésios, em Coríntios, Coríntios 6,12, 1 Coríntios 10,23, Efésios 5,19 e Colossenses 3,16, eu vejo que aqui o apóstolo Paulo ele era um homem de Deus. O apóstolo Paulo, ele era um emissário de Cristo. Então, eu vejo aqui
em Colossenses aqui, em Colossenses 3,16, eu vejo aqui uma regra, Deus dando uma regra no sentido de louvor, no sentido de adoração, no sentido da música, Deus impondo aqui uma regra, sim. Existe uma regra. Existe uma regra. Você falou aí que no tabernáculo tinha uma regra. Deus falou, ó, vai ter que ser assim. O templo de Salomão, Deus falou, vai ter que ser assim. Agora, quando chega na área do louvor, eu vejo, pelo meu entendimento, que eu considero que eu não sou tão conhecedor assim, mas eu vejo aqui que existe uma regra para o louvor. Existe uma regra que Deus, ele não aceita qualquer coisa. Eu entendo assim que Deus não aceita qualquer coisa. E eu não estou falando aqui só do funk, eu estou falando aqui do pagode, eu estou falando aqui do samba, eu estou falando aqui do samba enredo, eu estou falando aqui do baião, eu estou falando aqui do funk e outros ritmos também, que eu vejo que para agradar a Deus tem que ter o louvor correto, tem que ter o louvor certo, que no caso aqui, o que Jesus apresenta aqui através do apóstolo Paulo é que tem uma regra. Deixa eu ver aqui. Hinos e cânticos espirituais, né? Então, eu vejo aqui uma regra, eu vejo Deus dando uma regra para Paulo aqui, no sentido, passando essa regra para nós aqui, que estamos aqui hoje. E essa regra, ela tem que servir para nós. Ela deve servir para nós, entendeu? Então, há uma regra no sentido da música, no sentido de cantar, no sentido de adorar. Então, o tema do nosso debate aqui é toda a música, todas as músicas devem ser tocadas na igreja? A minha resposta é não. Essa é a minha resposta. Nem toda a música deve ser tocada na igreja. Nem todos os ritmos devem ser tocados na igreja. Porque, assim, eu sei que cada pessoa tem o seu pensamento, cada pessoa tem o seu jeito de adorar, mas quando eu vejo as pessoas fugindo dessa regra bíblica aqui, eu fico assustado. Eu fico com medo. Entendeu? Então, o que eu continuo batendo a mesma tecla, que para Deus, para nós adorarmos ao Senhor, tem que ser com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não vejo espiritualidade no funk, eu não vejo espiritualidade no samba, eu não vejo espiritualidade no pagode, eu não vejo espiritualidade no baião, não vejo espiritualidade na lambada, não vejo espiritualidade no arrocha e nem na pisadinha. E maravilha. Eu tenho, né? Já foi meu tempo? Foi. Já foi, beleza. Foi. Vamos ouvir agora, essa foi a resposta, pergunta do Ezequiel, resposta, réplica deixa eu só entender aqui, eu me perdi, desculpa. Ezequiel, o rapaz perguntou. Ele fez a pergunta, eu respondi, agora foi a réplica dele. Boa. Muito obrigado. Você vai fazer a pergunta agora. Ezequiel, você tem 1 minuto e 30 segundos para fazer sua pergunta. Administre seu tempo da forma que quiser. Tempo na tela. Legal, Jota. Então agora eu gostaria que você transformasse Colossenses 3,16 em regras musicais, de forma objetiva. Então, beleza. As regras de Deus são salmos, hinos e cânticos espirituais. Quais ritmos esse texto está dizendo que são cânticos espirituais, hinos e salmos, versus quais não são ritmos espirituais? Por que isso é importante? Porque, lembra, eu preciso saber de forma objetiva. Por exemplo, além de ritmos, tonalidades. Existe um tom, uma tonalidade, um campo harmônico que é espiritual versus algum que não é espiritual. Por exemplo, cânticos em dó maior são espirituais, aí em mi bemol menor, daí não é espiritual. Existe alguma regra nesse aspecto?
Porque, ou, por exemplo, alguma regra melódica. Não, você tem que fazer, tipo assim, uma terça maior, depois uma quinta justa, seguida de uma quarta aumentada, voltar para a tônica. Existe esse tipo de regra em relação a salmos, hinos e cânticos espirituais? Caso não exista, você entende, então, que não existem regras musicais? Que esses conceitos, hinos, cânticos espirituais são subjetivos? Alguém pode cantar um funk dizendo, estou cantando um hino espiritual. Explica pra gente se isso é possível, se não, e como é que isso funciona. Tempo na tela. Microfone, Jota. Isso, desculpa, Jota. Tempo na tela. Fique ligado. Só um minutinho, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Pronto, pode falar, Jota, pode falar. Pode falar? Pode. Ezequiel, você é pastor, é evangelista? Você é o quê? Eu fui pastor, hoje eu só tenho meu ministério na internet mesmo. Aqui eu sou adventista, talvez as coisas sejam um pouco diferentes na sua igreja. Mas a igreja adventista, os melhores músicos estão na adventista. Legal. Os melhores cantores estão na adventista. Então, Leonardo Gonçalves e outros cantores aí também. Eu queria responder uma coisa aqui para você, é o seguinte. O som, a nota, ela está vinculada com a espiritualidade. O que nós estamos aqui falando, aqui, colocando em pauta, não é a melodia, não é a música em si, no sentido harmônico, no sentido da harmonia. O que nós estamos colocando aqui em pauta é o ritmo. É o ritmo, porque, como eu acabei de dizer, são os ritmos que fazem as pessoas mudarem o seu comportamento. Não é a melodia, não é a projeção harmônica, mas sim o ritmo. Por exemplo, eu já fiz música com ritmo de funk, eu já fiz letra com ritmo de funk, pagode, mas eu nunca tive coragem de gravar. Eu nunca tive coragem de gravar porque eu sei que se eu for na Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia de Deus hoje, se eu for na minha igreja e tocar lá um hino ritmo de funk, eu tenho certeza que o pastor vai se levantar do púlpito e vai pegar o microfone da minha mão, vai tirar o microfone da minha mão. Então, assim, eu entendi a sua pergunta, mas a minha resposta é que a pauta aqui é o ritmo, são os ritmos. Não é a melodia, não é a projeção harmônica, não é o som, não é a nota, entendeu? Mas o ritmo que eles colocam para chamar a atenção das pessoas, que é o ritmo do funk, que é o ritmo do Olodum, né? Tem alguns ritmos assim, tem o ritmo Ijexá, o ritmo axé, o ritmo funk, o Olodum, o samba, o maracatu, o baião, o pagode, tudo isso aí é ritmo. Agora, quando eu falo da questão da melodia e do som, ele não influencia tanto do que o ritmo, entendeu? Agora, a diferença entre salmos, hinos e cânticos espirituais é a seguinte: os salmos são cânticos e orações e poemas poéticos que fazem parte do livro dos Salmos. Os salmos, costumeiramente, eram acompanhados com instrumentos de cordas, como o saltério ou a cítara, e era um instrumento de madeira com formato de trapézio, com 10 ou mais cordas, né? Os salmos são aquela parte poética que nós conhecemos, né, o livro de Salmos ali, e muitas pessoas usam essas poesias e colocam músicas nela, colocam ritmos nela. Os hinos espirituais são poemas sacros, são músicas sacras que expressam devoção, adoração a Deus, sacro divino,
sem contaminação, sagrado e com reverência. Isso são hinos. Sacro, divino, sem contaminações, sagrado e com reverência. Os cânticos espirituais são expressões espontâneas que podem surgir sem aviso prévio ou composições prévias em português ou em línguas do Espírito. Então, eu não vejo reverência. Não vejo reverência no funk, eu não vejo reverência no pagode, eu não vejo reverência no samba enredo, eu não vejo reverência no axé, eu não vejo reverência no olodum, entendeu? Agora, a minha resposta definitiva para o irmão Ezequiel é que a pauta máxima aqui é o ritmo, entendeu? É o ritmo que mexe não só com o psicológico das pessoas, mas com a mente das pessoas, com o corpo das pessoas. E nós, primeiro, antes de adorarmos a Deus com o corpo, devemos adorar a Deus com o nosso espírito. Maravilha. Essa foi a resposta do J. Carvalho. Se o Ezequiel não concordar, pode fazer uma réplica de 5 minutos, tempo na tela. Legal, Jota. O problema é assim, Jota. Você gastou bastante tempo dizendo do que você discorda, o que você não enxerga. Eu não vejo espiritualidade no axé, ou no ijexá, ou no olodum, ou no baião, ou nisso e naquilo, etc, etc, etc. E o problema é o ritmo, e não a harmonia, e etc, etc, etc. Mas você não deu exemplo nenhum, de nenhum ritmo que é permitido. Porque, ok, entendi, eu vou entrar na sua jogada. Todos esses ritmos, assim, eles são proibidos por razões aí da sua cabeça, tudo bem. Mas quais são os ritmos permitidos, entendeu? Tipo, rock pode, blues pode, pop pode, sertanejo pode, entendeu? Ou o que é, como que é o nome do negócio que pode, entendeu? Porque não está muito claro. Quando você define, inclusive, salmos, hinos e cânticos espirituais, o que me chama a atenção é que não tem instrução musical nenhuma nas suas definições. Por exemplo, você fala assim, olha, que os hinos são poemas sacros de devoção ou adoração divina, sem contaminação e que tem reverência. Não tem uma instrução musical nenhuma, nem sobre ritmo, nem sobre harmonia, nem sobre melodia. Porque vamos trabalhar com a hipótese de uma pessoa lá na igreja que toca funk, ela disser assim, eu fiz um poema sacro, tchá, tchá, tchu, 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 tchá, eu amo a Cristo. Eu fiz isso com muita devoção e adoração a Deus, sem contaminação e com reverência. Eu tô aqui, tchu, tchá, tchá, tchu, eu amo a Cristo. Por exemplo, você diz assim, não, mas tá muito alegre. Não, a alegria é com Deus, a alegria estamos com Deus também, a alegria do Senhor é a nossa força. Entende, Jota? O que eu tô tentando demonstrar para você é que o que você está definindo é subjetivo da sua cabeça. E a sua cabeça não é a regra de fé, da doutrina e da prática de ninguém. Assim como a minha também não é. Você me entende? Tipo assim, eu posso detestar o funk, irmão. Eu não posso julgar o funkeador que funkeia para Deus, tá? Porque isso é complicado. Ou por exemplo, você colocou lá que os Salmos, o livro dos Salmos da Bíblia, que as pessoas cantavam com instrumentos de cordas, que eram saltério e cítara. Então, se hoje eu fizer uma adaptação de um salmo, eu estaria cumprindo a orientação aqui de Colossenses 3,16. E se alguém cantar um salmo em ritmo de funk? O cara pegar ali o Salmo 91, tchu, tchá, 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 eis aquele que habita, tchu, tchá, 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 tchu, tchá, na sombra do Onipotente, tchu, tchá, tchá. E aí, funciona ou não funciona? Ou se você pegar o seu violãozinho e cantar uma música lá do Salmo 91, daí é espiritual. Aí o cara que fizer isso com funk não é espiritual. Ou seja, não tem critério objetivo. O que tem é uma coisa assim meio mal feita, entendeu, Jota? Você está simplesmente atribuindo um significado musical que você mesmo não vai seguir na hora que o funkeiro usar para fazer um funk do salmo. E o cântico espiritual? É uma música vocal que pode ser improvisada ou não em qualquer língua, lá não sei aonde. Beleza. A pessoa pode improvisar um funk lá com a música vocal.
O que importa nesse aspecto, Jota, não é o que você vê. Ah, eu não vejo espiritualidade no funk. Tudo bem. Mas e se Deus vê? Você parou para pensar que você não é Deus? Assim, isso é uma coisa importante. Você pode não ver. Por exemplo, assim, ó, eu realmente, quando entra uma pessoa para cantar um louvor na igreja, seja funk ou não funk, seja qualquer coisa que for, eu não tenho acesso ao coração. Deus vê se é sincero, se não é, se é de verdade, se não é. Isso, inclusive, nem tem a ver com ritmo. Imagine assim, ó, por exemplo, que um adorador de funk seja sincero e um adorador da música que você considera mais sacra seja um sacana que esteja fazendo coisa errada na igreja. Deus é capaz de discernir isso. E ele pode aceitar a adoração da pessoa que é sincera cantando funk e rejeitar a adoração da pessoa que canta a música mais espiritual, supostamente no estilo de música, e que não é sincera. Então, Jota, entenda, nada do que eu estou falando aqui é para fazer você gostar de funk. Nada do que eu estou falando aqui é para você abandonar a sua convicção da sua cabeça. Eu só estou tentando demonstrar para você que as suas convicções, elas não têm um fundamento bíblico bem definido para você julgar alguém se é espiritual ou não com base no ritmo da música, e você, inclusive, nem ofereceu nenhum ritmo que supostamente seja permitido. Estou curioso para saber quais são os ritmos que Deus gosta. Elton, microfone. Eu vou aí, né? Obrigado, querido. Antes de irmos para o terceiro bloco, aliás, já indo para o terceiro bloco, eu quero aqui fazer uma propaganda, tá, gente? Deixa eu tirar o relógio da tela para apresentar um banner aqui de uma live que vai acontecer aqui no Arena, do pastor Silvio Júnior. Ele vai estar aqui no Arena falando sobre o tema Jesus, sua morte, ressurreição. Como será? Aqui a redundância, Jesus, aqui, porque foi um erro, tá? Vou mandar corrigir isso aqui. Jesus, sua morte e ressurreição. Como será a nossa? Jesus morreu e ressuscitou. Nós morreremos e ressuscitaremos, como cremos pela Bíblia. Como será a nossa? Ele vai estar aqui falando sobre esse assunto. Somente agora eu coloquei na tela. Obrigado. E, inclusive, ele está querendo dialogar com o pastor Ezequiel. Eu quero dialogar com o pastor Ezequiel. Ele é muito educado, inteligente. Então tá, vou falar para ele. Aí vou ver qual que é. Né? Então é isso, pastor Silvio. Você já acabou de ver que ele debate com você, que ele dialoga com você, tá? Vocês escolhem só o tema e aí vocês dialogam aí sobre essa questão. Pastor e escritor Silvio Júnior, tá bom? Um abraço para você. E outro também que vai querer debater contigo é o professor Ferreirinha, que é o professor Ferreirinha, né? Ele vai querer debater contigo. Bora. Boa. Deixa então continuar o debate. Vamos lá, compartilhando aqui o relógio na tela novamente. Gente, debater com o Ezequiel o cara é difícil, hein? Não é fácil, não. Jota, você tem 1 minuto e 30 segundos para a sua última pergunta. O seu tempo já está na tela. Fique à vontade, comece quando quiser. Amém. Sim, pode falar. Sim, pode falar. Pode? Pode. Irmão Ezequiel, deixa eu falar com o irmão. O que eu falo, o que eu estou falando aqui, não é sugestivo, não é coisa da minha cabeça. Por quê? Porque os argumentos que eu estou usando segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. E a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus, ele entende tudo. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele discerne tudo, e de ninguém ele é discernido. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é: uma canção, um louvor. O que é uma canção, um louvor sem contaminação? O que é uma canção com reverência? E o que é uma canção com devoção? Vou repetir. O que é um louvor? Vou reformular a pergunta. O que é um louvor sacro,
sem contaminação, sagrado e com reverência. Posso responder? Pode? 5 minutos, fica à vontade. Jota, eu acredito que os únicos elementos que nós temos para julgar a sacralidade de uma música, nos termos do que você me pede, o Elton, só muda o microfone dele só para não ter o barulhinho. Muito obrigado. Esses elementos, Jota, eles são importantes de serem discernidos, pelo menos a gente buscar, tentar, porque eu concordo contigo, assim. A gente tem que estar imerso na Bíblia e cheio do Espírito Santo para, de alguma forma, tentar entender as coisas. Eu não acho que a Bíblia ensine que quem tem o Espírito Santo entende tudo. Acho que nós, seres humanos, mesmo com o Espírito Santo, temos pecado, podemos errar. A gente não é, assim, onisciente porque a gente tem o Espírito Santo. E, às vezes, as pessoas também podem ter opiniões diferentes. Então, eu acho assim, ó, que o mais importante é, para a gente julgar se algo está contaminado ou não, é reverente ou não, e tem verdadeira devoção a Deus ou não, a gente tem que focar nos temas que Deus revelou, não nos temas que Deus não revelou. Então, por exemplo, o que seria um louvor contaminado? Sei lá, vamos dizer assim, olha, que se eu fizesse um louvor com um ritmo muito bonito, nada de funk, que dissesse assim: Deus me ama e me permite pecar à vontade, vai perdoar os meus pecados, independentemente de qualquer coisa que eu fizer, porque sou calvinista e eleito. Veja, se eu fizesse um louvor desse tipo, ele estaria contaminado. Contaminado com o quê? Com heresias, com enganos. Eu estaria pregando que Deus vai aceitar as pessoas de qualquer jeito, e a Bíblia diz que não é de qualquer jeito. Tem que se arrepender, tem que nascer de novo, tem que viver em novidade de vida. Você me entende? Um louvor contaminado é um louvor que vai contra aquilo que é a pura palavra de Deus. Então, sei lá, eu vou até provocar vocês um pouco aí. O domingo é o dia do Senhor. Se alguém fizer um louvor desse tipo aí, tá errado, porque tem fundamento bíblico nenhum esse negócio aí, só para lembrar vocês. Então, o que é um negócio contaminado? É um negócio que está errado. E o que está errado? É o que está contra a palavra de Deus, entende? Então, se você fizer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, no louvor, você falar coisas, não preciso aceitar a Cristo, não preciso amar o próximo, trocentas infinitas contaminações. Ou, por exemplo, a reverência. A reverência, ela é uma questão complexa de julgar, porque, por exemplo, assim, mesmo fora do ambiente do funk, tá, Jota? Tem muita música de louvor na igreja que é super alegre. Oh, happy day when Jesus washed. Linda música, você já tem aquele som do coral norte-americano, coisa mais linda. Mas tá lá o pessoal balançando o corpo, batendo palma. E aí, tem reverência ou não tem reverência? Eu acredito que é possível ter muita reverência a Deus, mesmo em meio a um louvor alegre, animado. Mas pode ser que alguém tenha uma opinião um pouco diferente, que a reverência é uma coisa parecida com uma tristeza. Então, tipo, só está reverente quem está contrito e chorando aos pés de Deus, não pode estar batendo palma e cantando o Happy Day em lugar nenhum. Mas aí, então o que acontece? Tem que tomar cuidado com essas definições, por quê? Porque daqui a pouco você não pode cantar nenhum louvor alegre que não está reverente. Aí também não acho que é muito legal. E a questão da devoção é uma questão bem da intimidade do coração, Jota. Por exemplo, assim, olha, julgar a devoção é a mesma coisa que julgar a espiritualidade, julgar o amor, julgar a fé. Tipo assim, eu vou olhar para a cara do Jota e eu vou perguntar, ou eu vou deduzir, ou eu vou inferir se ele é sincero ou não no louvor, ou no casamento dele, ou na vida dele. Eu até posso tentar ter elementos para julgar, mas no íntimo da alma e do coração do Jota, eu não posso encostar naquele lugar. Então, a devoção é uma característica interna do meu coração, que só Deus sabe se eu tenho ou não, tanto quanto sinceridade, tanto quanto verdadeira fé, tanto quanto verdadeiro amor. Entende? Porque você não pode tornar isso algo do tipo assim, se tocou funk, acabou, não tem devoção, não é tudo contaminado e não tem reverência. Por quê? Porque a Bíblia não coloca as coisas nesse termo. A Bíblia não julgou ser necessário dizer que funk é sinônimo de contaminação, não reverência e não devoção.
Então, eu não posso, em nome da palavra de Deus, definir as coisas desta forma. Entende, Jota? É só isso que eu estou pregando aqui. Eu não estou pregando a favor de ninguém fazer nada errado, entendeu? É assim que eu enxergo o louvor sacro. Tem muito a ver com o conteúdo e menos com a forma. Maravilha. Vamos agora ouvir o seguinte. Deixa eu só ver minhas anotações. Réplica. Se o J. Carvalho não concorda com a resposta que lhe fora dada, ele pode fazer uma réplica dispondo de 5 minutos, tempo na tela. É com você, J. Carvalho. Amém. Glória a Deus. Eu, mais uma vez, vou discordar do pastor Ezequiel, porque, assim, eu não acho que o louvor contaminado é aquele que... Não, eu não acho que o louvor contaminado é só aquele onde o cantor ele vem e coloca uma heresia. Eu acho que o louvor contaminado ele também tem a ver com o ritmo. Tem a ver com o ritmo. Certo? Tem algum texto bíblico que ensine isso? Tem. Acabei de dizer aqui. Eu acabei de dar 4 referências aqui. 1 Coríntios 6:12, 1 Coríntios 10:23, Efésios 5:19, Colossenses 3:16, onde a Bíblia nos ensina a nós nos apresentarmos a Deus, salmos, cânticos espirituais, que eu sinceramente, desculpa a minha sinceridade, mas eu não consigo enxergar uma lambada aqui no meio de cânticos espirituais. Eu não consigo enxergar um rap, estilo rap dos Racionais MCs aqui no cântico espiritual. Eu não consigo enxergar aqui uma pisadinha aqui nesse contexto de cânticos espirituais. Eu não consigo enxergar aqui uma rocha no meio, aqui nesse contexto de cânticos espirituais. Porque o que eu entendo é que a maioria desses ritmos que eu estou apresentando aqui são ritmos que evocam e invocam sensualidade. Evocam e invocam sensualidade. A maioria desses ritmos que eu acabei de dizer aqui, eles invocam a sensualidade. A maioria desses ritmos, eles invocam prostituição, eles invocam traição, fornicação, a convite à fornicação, convite à promiscuidade. A maioria desses ritmos, a maioria, tanto é que quando tem carnaval, as pessoas vão para o carnaval sambar e se prostituir. Quando as pessoas vão para o paredão, lá, o funk, elas não vão apenas dançar o funk, elas vão lá para se prostituir. Por quê? Porque existe uma essência maligna nesses ritmos, existe uma essência maligna nessas canções, e eu não vejo coerência em trazer esses ritmos para dentro da igreja, eu não vejo verdade nisso, eu não vejo sinceridade nisso, entendeu? Então, a minha sinceridade aqui é mostrar que não existe reverência nisso, nesses ritmos. Existe reverência, assim, quando nós nos apresentamos. O que é reverência? Nos apresentar a Deus de forma educada, nos apresentar a Deus de forma educada, apresentar uma adoração a Deus de forma educada, de forma reverenciada, saber nos apresentar diante de Deus de forma educada, adorar a Deus com reverência. Então, eu vejo sim muita contaminação hoje no meio de muitos louvores que dizem ser louvores, mas eu vejo muita contaminação hoje, entendeu? Também eu vejo que Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. E acerca dos meus louvores, hipoteticamente falando, eu posso dizer que eu tenho visto o que Deus tem feito através dos meus louvores, porque não só porque eu estou cantando, mas porque
vejo pessoas sendo transformadas espiritualmente. Eu já vi pessoas sendo curadas através de uma canção sacra. Eu já vi pessoas serem curadas através de um louvor sem contaminação. E quando eu falo de louvor sem contaminação, eu estou falando não só de letra, estou falando de ritmo. Estou falando de ritmo. E realmente, o que nós vemos hoje é uma mistura. Existe uma mistura hoje no meio do povo de Deus. Isso é uma mistura hoje. Eu estou mexendo aqui no celular porque a bateria está um pouco aqui, mas está maravilha. Então, o que eu vejo nessa situação é que as pessoas hoje, infelizmente, elas estão misturando muitas coisas. Infelizmente, as canções hoje da igreja estão misturadas, estão misturando o profano com o sagrado, estão cantando a Deus sem reverência. Não existe mais reverência no meio dos louvores, no meio Maravilha. de Deus, entendeu? Então, Maravilha. As minhas palavras são essas. Vamos para... Maravilha. Agora vamos ouvir a última pergunta do Ezequiel Gomes. Mestre Ezequiel, você tem mais 1 minuto e 30 segundos para fazer sua última pergunta. Tempo na tela. Legal. Jota, então vamos terminar com as músicas que podem ser usadas para louvar a Deus. Nomeie os ritmos que Deus gosta. Quais são os ritmos de músicas que Deus aprova? Porque isso é importante, porque, ok, a gente já entendeu. Pagode não, rap não, lambada não, baião não, samba não, pagode não, funk não, Olodum não, Ijexá não. Entendi. Tá tranquilo, tô me convertendo já. Não tô sendo irônico. Agora eu quero saber os ritmos que Deus gosta. Eu quero nome de ritmo que Deus gosta. Manda bala. Ok, Jota, você tem 5 minutos para responder essa pergunta. Seu tempo já está na tela, fique à vontade. Vou desmutá-lo. Jota, vamos fazer o seguinte, para você responder quais são os tipos de música que Deus gosta, tenta tirar o microfone do celular para ver como é que fica seu áudio, ver se melhora. O meu? Só desconectar o fio que você está no ouvido. Tenta falar direto com o microfone. Isso. Fala aí para ver. E agora? Fala, deixa eu ouvir. Melhorou? Melhorou. Tempo na tela, 5 minutos. Ótimo. Tá tudo bem? Tá, perfeito. Melhorou bastante. Ótimo. Quais são os ritmos que Deus gosta? Como eu havia perguntado para o mestre Ezequiel, que Deus ele não ensina ritmos. Ele não ensina ritmo para ninguém. Mas a verdade é que existem ritmos espirituais e existem ritmos satânicos. Né? Existem ritmos espirituais e ritmos satânicos. Agora, quando eu falo de ritmo, eu tenho certeza absoluta que se eu chegar numa igreja evangélica hoje e cantar uma lambada, ou um funk, ou um rap, eu tenho certeza que eu serei criticado. Tenho certeza que eu serei criticado, eu tenho certeza que eu não serei bem visto. Agora, quais são os ritmos que eu venho escutado desde criança? Guarânia é um ritmo que sempre esteve tocando nas igrejas. Guarânia. Valsa. São ritmos que as pessoas adotaram como ritmo espiritual. Guarânia, valsa. O forró clássico, que não é o forró que não é o forró arrochado, como é os forrós, como os corinhos de fogo que nós escutamos hoje, né? Por exemplo, um mestre do corinho de fogo, o Paulo André,
Deixa eu ver aqui. O tango é um ritmo que é muito usado nas igrejas. As pessoas gostam de ouvir esse ritmo. Tango, valsa, guarânia, o pop espiritual, que é aquele louvor mais romântico, que é o mais romântico. Eu vou dar um exemplo aqui de um louvor pop romântico, do Marquinhos Gomes, por exemplo. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. É um pop romântico, não é um estilo que vai trazer escândalo, que vai escandalizar, entendeu? Então, pelo bom senso, dá para a gente saber, dá para a gente entrar no critério de saber qual ritmo que vai agradar a Deus e qual o ritmo que não vai agradar a Deus, né? Porque se tem algo que não está agradando o homem, se eu estou cantando um ritmo e não está agradando o homem, com certeza não está agradando a Deus. Porque aqui a Bíblia diz que aquilo que for ligado no céu será ligado na terra, e aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Então, se eu estou desagradando alguém cantando algum ritmo, como nós acabamos de dizer aqui agora, com o funk, o pagode, o rap, a lambada, se eu não estou agradando alguém, com certeza não vou agradar a Deus. Com certeza eu não vou agradar a Deus. Se a minha atitude não está agradando o meu pastor, com certeza não está agradando a Deus. Então, esses daí são os ritmos. Existem outros, mas que eu não me lembro agora. Mas esses são os ritmos. Eu cresci tocando guarana, eu cresci tocando valsa, eu cresci tocando tango no violão, o pop espiritual, né? Alguns estilos como o do Álvaro Tito, Leonardo Gonçalves. Eu não vejo Leonardo Gonçalves cantando rap. Eu não vejo Leonardo Gonçalves cantando funk. Eu não vejo Leonardo Gonçalves cantando samba, nem pagode. Os hinos dele são tudo espirituais. E eu, na verdade, tenho me espelhado muito. Tenho me espelhado muito nas canções do Leonardo Gonçalves, porque são canções espirituais e são canções que edificam. São canções que edificam. E muitos outros cantores também da Igreja Adventista também, que eu admiro, e que eu ouço todos os dias. E isso tem edificado a minha vida. Então, o que eu posso dizer nesse final de debate é que esses ritmos que eu acabei de dizer agora são os ritmos que eu cresci ouvindo na igreja. São os ritmos que eu cresci tocando na igreja. Ok, maravilha. Ezequiel, se não concorda com a resposta dele, tem 5 minutos para fazer a sua última réplica, tempo na tela. Legal, Jota. Quando você começou a citar lambada, rap de novo, eu falei, pronto, não vai falar nenhum que pode, né? Vai só repetir os que não pode. Cara, te agradeço muito por você ter tido coragem de colocar alguns ritmos que na sua cabeça você acha que podem, tá? Guarânia, valsa, forró clássico, corinho de fogo, tango, pop espiritual romântico. Achei muito legal isso aí. Senti falta de você falar se rock, se blues, se jazz, black. Podem, porque são músicas muito comuns também. Por exemplo, o Leonardo Gonçalves, que você citou como um exemplo de boa música, tem um monte de coisa black e tem um monte de coisa rock, né? Então eu suponho que você gosta de rock e de música black e você não vê problema nenhum em relação a essas coisas. Porém, Jota, se você for tirar algo desse debate da minha parte, é assim, cara, você precisa entender. Você diz assim, olha, que se o louvor não está agradando o homem, com certeza Deus não se agrada. Então, se não está agradando o seu pastor, com certeza Deus não se agrada. Se eu fosse seu pastor, por exemplo, vamos dizer que eu não gosto nem de guarânia, nem de valsa, nem de forró clássico, nem de corinho de fogo, nem de tango, nem de pop espiritual, muito menos romântico. Pronto, você já está desagradando a Deus. Olha que legal. Porque o problema é assim, Jota, a nossa relação com Deus é uma coisa íntima da alma.
Você cresceu na igreja louvando através de tango, de valsa, de guarânia, disso ou daquilo, e você se sente bem, e para você isso é espiritual? Eu não quero mudar a sua mente em relação a isso. Eu acho que você deve continuar louvando nesses estilos. Se é contra a sua consciência louvar rock, ou blues, ou jazz, ou funk, eu não vou estimular você a fazer isso, jamais. Eu quero que você tenha a sua consciência limpa. Mas assim, olha, por exemplo, quando eu perguntei para você quais eram os ritmos lá que eram permitidos ou proibidos pela Bíblia, você citou 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 10, Efésios 5, Colossenses 3, e nenhum desses textos fala absolutamente nada sobre ritmo. Como eu expliquei para você, né? Salmo, hinos e cânticos espirituais. Ok, se alguém disser que o funk é um cântico espiritual, você não tem fundamento para dizer nem que sim, nem que não, se ela está fazendo uma aplicação correta da Bíblia ou não. E, por exemplo, veja como é complicado isso aí. Você falou que os ritmos errados, geralmente eles são, tipo assim, um chamariz à sensualidade, né? Então existe a prostituição, a traição, a fornicação e etc. E depois você me bota entre os ritmos permitidos o pop espiritual romântico, veja. Poucas canções são mais chamarizes de sensualidade, prostituição, traição e fornicação do que pop romântico. O pop romântico, claro que é. O pop romântico, na cabeça da maioria das pessoas, é a música de motel, brother. É a música mais sensual que existe. É o Kennedy tocando o saxofonezinho dele ali, entende? Tipo, é claro, talvez eu possa te conceder que você queira dizer com pop espiritual, romântico, algo diferente de mim. Mas assim, cara, não adianta, entendeu? A maioria das pessoas que não são músicos aí como você e eu, elas vão entender o pop romântico como uma música sensual, mundana, e etc, e etc, e etc. Tudo que você fala sobre o funk, a galera vai falar sobre a música pop romântica, que é do diabo, que é feita para seduzir, que é feita para enganar, e etc, etc, etc. Não tem, Jota, como impedir isso, porque o que eu estou tentando te explicar é que tudo isso é subjetivo. Você tem todo o direito de ter a sua subjetividade. Só o que você não pode é impor ela sobre o outro. Por exemplo, se eu chegar na minha consciência que o pop romântico que você descreveu é inaceitável, é mundano, é profano, diabólico, você não tem como entrar na minha cabeça e me impedir de pensar desta forma. Assim como a pessoa que canta funk não vai entrar na sua cabeça e te convencer que o funk é correto. Então, por causa disso, eu respeito a tua subjetividade. E eu respeito a subjetividade do cara que canta funk, rock, blues, jazz para Deus. Quem vai julgar se Deus aceita mesmo o negócio ou não é Deus. Eu não vou julgar. Esse é todo o meu argumento. O meu argumento não é te convencer do que você não quer ser convencido. E acho que no debate ficou bastante claro que a gente precisa tomar bastante cuidado com essas questões. Mas eu agradeço muito a oportunidade de debater esse assunto. Eu estou animado de estar aqui nesse debate. Geralmente a gente debate outras coisas. Eu acho que o debate musical é muito bem-vindo. E eu te agradeço demais, Jota, por me dar essa oportunidade, cara. Maravilha. Vamos agora para as considerações finais, começando pelo nosso querido Jota. Jota, você tem 2 minutos. Deixa eu fazer primeiro e deixa as palavras finais com o Jota, por favor. Maravilha. Ezequiel Gomes, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Tempo na tela. Galera, para mim foi uma honra, um prazer gigantesco estar com vocês. Eu respeito muito as opiniões do Jota. Eu discordo dele, mas não porque eu queira pregar funk ou rock ou qualquer outro estilo de música que alguém não goste dentro da igreja. A única coisa que eu acho é o seguinte: existem pessoas condenando pessoas com base naquilo que Deus nunca disse. E agora, porque a pessoa canta um louvor de rock, ou de lambada, ou de jazz, ou de funk, ou de blues, ou disso ou daquilo, ou pop romântico, ou tango, a gente está acusando a pessoa de ser do diabo, de não ser convertida, de estar com a carne, de estar indo para o inferno e não estar louvando a Deus. E não tem critério nenhum para julgar as pessoas com base nisso. A gente pode julgar os frutos. Tem arrependimento, tem novo nascimento, tem conversão, tem amor, tem fé, tem consagração, tem missão. Isso a gente pode julgar um pouco, mas também nem no absoluto, porque
Tudo depende um pouco da gente julgar o coração. E na igreja tem o joio e o trigo. Você pode ter uma pessoa sincera louvando em funk e uma pessoa maligna louvando na música mais sagrada que o Jota acredita na face da terra. Porque o pecado é uma coisa nojenta. O pecado se iniciou no céu, do lado do trono de Deus, com o diabo, que era Lúcifer, se tornou Satanás. Talvez Satanás antes tenha cantado as melhores músicas do mundo. E hoje ele deve cantar as piores do mundo. Porque a grande verdade é que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Não é a transgressão de regras musicais que nem existem. E que, quando você escrutina, são incoerentes, como, no caso, as regras que o Jota colocou aqui para nós no debate. Mas eu falo isso não para ofendê-lo, nem para diminuí-lo, mas só para deixar claro que não há fundamento, tudo isso é super subjetivo, e a gente tem que se pautar mais pela Bíblia e menos pela nossa própria subjetividade. Obrigado, Elton. Deus abençoe. Maravilha, Jota, você também tem 2 minutos para as considerações finais. Tempo na tela. Querido Jota, com você. Eu quero agradecer também essa rica oportunidade que o Moelton me deu de poder participar desse debate. Quero agradecer o mestre Ezequiel também. Aprendi muito com ele aqui também. Em nenhum momento eu citei nome de alguém ou eu julguei alguém. Estou aqui para julgar os ritmos que na verdade, não glorificam a Deus, não exaltam a Deus. O que eu posso dizer também é que há um versículo no livro de Miqueias que diz assim: e agora, mais uma vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus, certo? Então, nós precisamos ser diferentes. A igreja tem que ser diferente. Quem canta para Jesus tem que ser diferente e tem que cantar diferente. Só lembrando os irmãos, quem quiser me seguir nas plataformas digitais, me procure lá nas plataformas, tem os meus louvores nas plataformas, no YouTube, pode me seguir aí no YouTube, e no meu Instagram também está J Carvalho. No YouTube é J Carvalho Sácer e no Instagram J Carvalho Worship. E só lembrando que daqui uns 2, 3 meses estarei indo para São Paulo gravar na Toda Music para a glória de Deus, e o Senhor está aí fazendo grandes coisas. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Se quiser ficar aqui em casa, Jota, vem aqui que tem lugar para dormir e para comer, tá? O dia que eu for em São Paulo, eu vou lá na tua casa, Zé, que eu quero dormir aí. Tem também, vamos fazer uma festa aqui do Arena. Eita! Beijão, Ezequiel. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra. Muito obrigado, beijão, querido Jota, também é uma honra. Obrigado, Brasil, obrigado, Arena Apologética. E, as inscrições estão abertas, dá para você se matricular ainda hoje, tá? Fiquem todos com Deus. Esse debate vai ficar aí para o Brasil e o mundo. E solta a vinheta.